meu nome é Lilian, bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal e hoje a gente vai conversar sobre uma história que a gente começa sabendo pouco e termina sabendo menos ainda, mas que promete ser o pontapé inicial de uma história super épica e super da hora. E essa história eu li no livro. Vai conversar aqui hoje é O Pistoleiro, do Stephen King, maravilhoso, que foi lançado originalmente em 1982 com o título original de The Dark Tower, The Gunslinger. É um pouco difícil só falar sobre o que é esse livro, porque ele é um livro assim que, enfim, não mostra muita coisa o que veio, mas eu acho que a primeira frase basicamente resume tudo o que é esse livro, que é: o homem de preto fugia pelo deserto e o pistoleiro ia atrás. Então aqui a gente vai conhecer o nosso protagonista, que é o pistoleiro, o Roland, que está perseguindo o Homem de Preto. Para quem acompanha o projeto e quem já tá meio por dentro dessa história sabe que o Homem de Preto é o Randall Flagg, que apareceu lá na Dança da Morte, que é um personagem, né, um vilão que é muito legal. E aqui a gente tem então o Roland perseguindo ele, o pistoleiro está fugindo, o Homem de Preto está fugindo e o pistoleiro está super atrás dele, assim, super correndo. E aí ele vai passar por alguns lugares, conhecer algumas pessoas, ao mesmo tempo que a gente é apresentado um pouco ao background, a história dele, como ele começou, como ele se tornou ali um pistoleiro. Não é uma coisa muito aprofundada, mas nos dá uma noção, assim, bem legal sobre o que é o personagem e um pouco do porquê ele está atrás do vilão. A primeira coisa bem legal desse livro, que eu achei, pelo menos pra mim, foi a quebra de expectativa, já que eu estava pensando que ia ser uma leitura extremamente maçante, cansativa e nada a ver. Eu já estava preparada para essa vibe, já que várias pessoas que leem os livros falam que o primeiro livro dessa série é muito fumado, que você não entende muita coisa. E realmente é um pouco diferente, você não saca exatamente o tempo todo o que tá acontecendo, ou se você entende um pouco das motivações, você não entende, não tem todas as respostas ali na palma da mão. Mas ao mesmo tempo eu gosto muito dessa aura, foi algo que fez eu gostar muito desse livro, porque eu gosto desse mistério, eu gosto da forma que você não sabe o direito que está acontecendo, não é dado para você os porquês exatos que você quer saber. E como ele é o início de uma saga, eu acho que pra mim funcionou super bem deixar todas aquelas questões em abertas e entender o que está acontecendo e te incentivar a querer pegar o próximo volume. Ao mesmo tempo que não se aprofunda muito, tem passagens bem pontuais que o personagem vai ter em algumas cidades e alguns lugares, conhecendo algumas pessoas, que eu acho que são mini arcos que se fecham bem, que você entende mais ou menos o que está acontecendo. É claro que todo o cenário por trás desse mundo ainda é bem nublado, principalmente ali na primeira parte, mas eu acho que funciona também super bem, eu acho que não faz você ficar desmotivado em continuar. Uma das coisas que me quebrou um pouco o ritmo foi a ida e volta no tempo. Como eu falei ali no começo, a gente vai ter um pouco sobre a história, o começo da história do Roland, quando ele ainda era criança, quando ele ainda era adolescente, toda a sua formação como pistoleiro. Mas essa ida e volta no tempo quebra pra mim muito, porque eu estava bem mais interessada muitas vezes no que estava acontecendo no presente do que necessariamente o que ele ia contar lá no passado, apesar de ser importante para a construção do personagem. Eu acho que isso me tirou um pouco assim a vontade, principalmente de ler essas histórias do passado. Mas eu acho que não é algo assim super chocante a ponto de, nossa, que livro super chato. Uma das coisas mais legais desse livro é a forma como ele foi escrito, apesar de eu achar, assim, chutar, que o Stephen King não sabia para onde ele estava indo quando ele começou a escrever essa história, mas agora, assim, já que ela já está concluída, para mim funciona muito bem todas as teorias que você consegue criar sobre o mundo, sobre o tempo, sobre como esses acontecimentos se encaixam na história dos dois personagens principais ali, né, o mocinho e o vilão. Então eu acho muito legal como deixa no ar, assim, suspenso pra você interpretar do jeito que você quiser tudo que acontece aqui. Como eu não sou burra nem nada, né, eu comecei a imaginar os personagens e é claro que eu ia escolher dois personagens bonitos pra me acompanhar por essa saga gigante, né. Pra mim o pistoleiro então é o Henry Cavill, porque, sei lá, acho que depois que eu assisti The Witcher, ele meio que se encaixa nessa vibe, assim, meio alucinada. E pra mim, o vilão, o Homem de Preto, acabou sendo o Alexandre Skarsgård, que foi quem fez ele no The Stand, né, na nova adaptação da série. Mas depois de um tempo eu conversando com o Arthur, ele falou que foi feita uma adaptação, né, dessa série. Eu acho que na verdade foi um filme que meio que pega a série inteira, então não vou assistir até terminar ela. Mas que usa então
o Matt McConaughey como o Homem de Preto, e eu acho que super faz sentido mais, assim, do que o Alexandre Skarsgård até. Acho que o Matt McConaughey tem toda aquela cara, assim, de debochado que ele tem, que é muito legal. E então eu acho que talvez pros próximos livros eu acabe mudando meu personagem. Eu acabei gostando bem mais desse livro do que todo mundo falou que eu ia gostar. Pra mim foi uma experiência super legal. Não, claro que não é algo super instigante, porque você não sabe pra onde vai, acaba meio aberta, tá. Mas por ser o primeiro de uma série, pra mim, funciona super bem e ficou super legal. Eu acabei então dando pra ele 3 estrelas. Eu tinha falado que eu ia fazer esse vídeo em duas partes, uma parte com sem spoilers e a segunda parte com spoilers para comentar um pouco mais sobre o livro, sobre a história, alguns pontos em específico, mas eu achei que a história ela é tão curtinha, ela é tão rapidinha, tem coisas assim que ficam meio largadas, como eu disse, pra mim elas se fecham bem. Então eu acho que não tem necessidade de eu falar muito a fundo com spoilers. Então, provavelmente na resenha do segundo livro, que é a Escolha dos Três, eu vou falar então uma segunda parte com spoilers e discutir. Quem sabe eu trago alguma coisa então dessa primeira parte pra falar, ou coisas que se linkem lá pra frente. E estou super animada pra ler a continuação. Então, galera, por hora é isso. Obrigada por assistir o vídeo até aqui. Espero que vocês tenham gostado da minha mini resenha, já que não tem muito o que falar desse livro. Ele é muito curtinho, tem 200 páginas. Mas deixa aqui embaixo se vocês já leram, se vocês gostaram, se vocês não gostaram. Pra quem terminou a torre, não me dê spoilers, por favor. E, enfim, é isso aí. Se você não é inscrito no canal, se inscreve. Também curte, compartilha e ativa o sininho pra receber as notificações sempre que tiver vídeo novo. E a gente se vê, então, por aí.